Olá, boa noite. Muita alegria que nós viemos aqui a essa casa, com a qual nós temos muito carinho, com os nossos amigos, né? Tantos companheiros de ideal. Me foi incumbida aí de apresentar o Geraldo. Geraldo é espírita há mais de 40 anos. Trabalhador da casa, do nosso lar, do Alta de Souza, palestrante, professor, né, do estudo sistematizado da doutrina, foi o fundador do grupo Espírita Irmã Zenóbia, que tem algumas frentes de trabalho caritativo, assistencial, mas que agora, por conta de alguns que estão parcialmente funcionando. O mais importante, né, é a gente divulgar um pouquinho a doutrina, é um grande divulgador. Geraldo Saviani da Silva, meu esposo. Aí você vai fazer a prece? Pode ser. Tentei passar o cargo, mas não deu certo. Então, como a Gisele já apresentou, essa noite nós teremos o Geraldo e ele vai falar sobre, acho que um tema muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, né? A felicidade no meio do Covid. Então eu convido todos vocês a fecharem os olhos, a pensarem na imagem sublime de Jesus se aproximando de nós e que nós possamos nessa noite entregar todos os nossos medos, nossos anseios em sua mão e pedimos para que essa presença se estenda até os nossos lares e que vá também nos hospitais onde estão os doentes, os acamados, que todos eles possam sentir essa humilde presença restaurando as forças e que Jesus coloque esperança em cada coração, amor e perseverança. Que nós possamos também, Senhor, colocar todos os seus ensinamentos em prática no nosso dia a dia, com o nosso próximo. Que os nossos governantes possam olhar pela nossa terra, pelo nosso estado com carinho para todas as pessoas, do mesmo jeito que os médicos, todos os trabalhadores, possam cuidar um dos outros, com amor e respeito. Pai bom que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cairmos em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja. O som tá bom aí no fundo? Então, com vocês, Geraldo. Boa noite. O nosso tema hoje é a felicidade, e é a felicidade com Covid. Dá para ser feliz com Covid? Pode perguntar para a Jane, que é autoridade em Covid. Quando nós pensamos em felicidade, nós precisamos nos recordar de algumas coisas extremamente importantes. Para abrir o tema, eu quero ler uma pequena passagem do Evangelho. É o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor de justiça, porque deles é o reino dos céus.
Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas capítulo 6, versículos 24 e 25. Esta passagem do Evangelho que o Kardec selecionou para tratar das aflições, ela é muito eloquente. Ela traz a série de problemas sociais que nós todos enfrentamos e também aqueles problemas que são íntimos, aqueles que nós carregamos, e todos nós, independente da classe social, independente de qualquer situação externa, nós temos dificuldades para nós enfrentarmos. Nós vivemos dentro ou em um mundo que é um mundo que está no estágio de provas e de expiações. Portanto, aqui na Terra só há pessoas em estado de prova, ou seja, estão provando que hoje são melhores, ou estão expiando pelos erros que já cometeram, ou os dois, estão expiando e provando que melhoraram, e alguns poucos missionários. Mas a gente nem conta, porque essa é uma pontinha. Quando é missionário, você rapidamente fica sabendo que são bem isolados na sociedade, né? Se a gente menciona assim rapidamente, menciona o Chico Xavier, que é um missionário. Um vivo é o Divaldo, 2 missionários. Mas não conta, porque não dá para eu me comparar com o Divaldo e não dá para eu me comparar com o Chico. Também posso mencionar o seu Hugo, que foi um missionário. Também não vou me comparar com o seu Hugo. O trabalho deles é muito grande para que eu me compare com eles, e com certeza eles carregaram as suas provas também, além de serem missionários. Mas vamos ficar dentro da faixa daqueles 90% da população mundial, que somos nós que estamos dentro, bem dentro mesmo, deste momento probatório, desta fase expiatória. Se nós pensarmos nisso, nós vamos ter que procurar entender o mecanismo para que possamos entender o que Jesus quis dizer com estas palavras. Porque a menos que a pessoa tenha algum problema psiquiátrico, ela não gosta de sofrer, né? A menos que a Jane me contrarie, né? Mas não acredito que exista pessoa sã que goste de sofrer. Portanto, o que Jesus quis dizer com isso? Vamos então nos lembrar das primeiras 4 questões do Livro dos Espíritos. Lá de cara, o Kardec, que tinha uma formação positivista, apesar de ele ser de origem católica, depois de estudar numa escola que tinha uma forte base protestante, do seu intuito de unificação de todas as religiões, ele sempre dizia isso, que o seu sonho era que as religiões se unificassem, que as pessoas não lutassem umas com as outras baseadas em ideias religiosas. Mas ele era um positivista, ele vivia na época em que o positivismo estava muito forte, era muito poderoso. E o Kant era uma expressão tão poderosa que não havia como ignorá-lo. Então Kardec, quando ele começa a aprender o fenômeno mediúnico, e ele entende que há muitas coisas importantes ali para serem reveladas,
ele faz uma pergunta que vai fugir do padrão de qualquer religião. Em vez de ele perguntar quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. Então ele fugiu daquela ideia de um velho barbudo que personificava uma pessoa cheia de caprichos, que nada mais era do que aquelas heranças gregas, depois romanas e de outros povos, né? Que Deus era um sujeito bem confortado, né? Ele confortado, ele ficava sentado numa poltrona, muito à vontade. Geralmente ele estava um pouquinho acima do peso, né? Para mostrar que ele vivia bem. E não sei por que barbudo, essa parte eu não entendi, acho que não tinha aparelho de fazer barba naquela época. Mas ele era aquele paizão. Então Kardec não aceita isso. Então ele vai lá e pergunta: o que é Deus? Porque ele sabia que não podia ser uma pessoa. Ele sabia que tinha que ser algo mais que uma pessoa. Os espíritos então vêm com uma resposta que é absolutamente vaga, mas que dá a impressão que explica alguma coisa para nós. Os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema. Eu lhes confesso que eu não tenho a menor ideia do que é ser a inteligência suprema, a não ser que eu imagine que é o sujeito que mais sabe, porque a minha inteligência é tão curta que eu não alcanço esse conceito. Mas ele responde, é uma explicação clara, e ele é o criador de tudo que existe. Era o suficiente para satisfazer aquele momento. E acho que é o momento de hoje ainda, porque mais do que isso eu não consigo nem entender realmente essa explicação. O Kardec, claro, não ficou satisfeito, como eu não estou satisfeito. Ele pergunta na sequência: o que é o infinito? E os espíritos respondem: olha, tudo aquilo que você não conhece é infinito. Ele já está falando para o Kardec: a sua ignorância não me permite te esclarecer mais. Mas aquilo que você não conhece é infinito. Ah, está bem. Deus é o infinito? Kardec pergunta depois. Fala: eu vou te dizer uma coisa que você não sabe, por outra que você não sabe também. Então não adianta eu dizer para você que Deus é o infinito. Se você não sabe o que é o infinito, não vai resolver nada. E o Kardec parece que está satisfeito, mas não está. Porque na pergunta número 4, o Kardec pergunta: como eu sei que Deus existe? Então nós vemos a racionalidade desse homem. Ele não estava ali como alguém que estivesse apenas passando o tempo, não. Ele tinha uma curiosidade absoluta, ele tinha uma necessidade de saber. É como eu acredito que todos nós temos hoje. Então ele pergunta: mas como que eu sei que Deus existe? Porque ele não estava confortável, ele não estava satisfeito. Daí os espíritos respondem para ele: usa um axioma que se aplica às vossas ciências. Não existe um efeito sem causa. Se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. E nesse momento, nesta resposta, é que nós temos a impressão que o Kardec para e se satisfaz, pelo menos por aquele momento. Por quê? Porque aí ele para esse pensamento dele. Ora, a causa inteligente provoca um efeito inteligente. As coisas no universo são tão bem organizadas, estão tão sincronizadas, que é impossível que aconteceram por acaso. Eu até costumo brincar que eu me recordo que lá nos anos que eu comecei para o centro espírita, lá na minha cidade de origem, gente, isso já passou dos 40 anos, sabe? Eu fico meio incomodado quando eu falo isso, né? Já passou de 40 anos, o que é isso? Mas já passou de 40 anos. Naquela época, eu tinha um garoto que fazia parte da mocidade conosco, que quando a gente falava de causas inteligentes e que não há coincidências, ele falava assim: mas Geraldo, você tem razão. Eu perguntava: mas por quê? Ué, meu pai tem um ferro velho. O ferro velho era do meu avô.
E a gente não sabe desde quando que tem coisa velha lá. E se acredita que do aquele monte de coisa velha nunca saiu nada novo? Eu falei que curioso, né? Eu acho que é isso mesmo. Acho que a simples reunião de coisas velhas ou estragadas não vai produzir nada novo, a não ser que alguém pegue aquelas coisas e trabalhe e faça elas serem boas. Então, por isso, era necessário uma causa inteligente para ter um resultado inteligente. Então, se nós compreendemos essas primeiras 4 questões, nós podemos voltar a essa situação que o Cristo nos traz. E que situação que é essa? De que serão felizes aqueles que sofrem. Mas como? Mas nós acabamos de ver como. Se alguém sofre, você sofre por uma causa. Não existe um sofrimento à toa. Portanto, não existe, vejam bem, não existem injustiças. Não existem injustiças. Então, se eu estou sofrendo, eu estou passando por uma doença, né? Quando eu falo de doença, eu penso em câncer, porque eu perdi um dos meus rins por câncer. A mãe da Gisele passou um ano tratando câncer. Então, hoje na minha cabeça está o câncer, mas serve para qualquer doença, né? Então, se você está passando por uma doença tão grave assim, não é porque Deus é injusto. Porque há uma razão para nós passarmos por essa doença. Que nem agora, nós estamos vivendo um momento crítico. É o momento do Covid. 420 mil pessoas foram a óbito por conta do Covid. Tem culpado? Será que dá para nós culparmos alguém por isso? Mas se nós culparmos alguém, vejam bem, nós vamos ter que retirar daquele conceito de Deus o senso de justo. Porque se a pessoa morreu por culpa de alguém, vejam bem, então ela não morreu por culpa dela mesma. Ela não morreu porque era o momento dela morrer. Ela não morreu porque ela deu causa à própria morte. Ela morreu por uma causa externa e alheia à sua responsabilidade. Então Deus é justo. Nessa situação, como que eu vou aceitar Deus como um ser soberanamente justo? Porque o ser soberanamente justo não permite injustiças. E eu até perguntaria, mas será que essas 420 mil pessoas não teriam morrido de outra coisa? Se não fosse o Covid? Vamos pensar. Lá em 1973 eu assisti o programa Pinga Fogo com Chico Xavier. Não sei se mais alguém aqui assistiu. Em 73. Pelo YouTube daí já é outra coisa. Mas eu assisti lá em 73. Agora, depois de 73, a gente viu muitas vezes pelo YouTube. Há um momento que o entrevistador, não lembro o nome, ele pergunta para o Chico Xavier: haverá uma terceira guerra mundial? E o Chico Xavier responde: se a humanidade progredir, se ela evoluir, se ela se esforçar, não. Se a humanidade se esforçar, não. Mas poderia acontecer uma terceira guerra mundial. Até ouvindo o Geraldinho, né, naqueles programas da internet lá, ele disse que o Chico não acreditava que não haveria uma terceira guerra mundial. E já pelas entrevistas que eu vi com o Divaldo, eu tive a impressão que ele também não acreditava que não haveria. Por quê? Porque o mundo inteiro vivia uma situação de tensão. Era abençoada a Guerra Fria, né? Você já deve ter ouvido dizer, que imperava, né? Havia tantas bombas atômicas feitas pelos Estados Unidos, havia tantas feitas pela União Soviética, e apregoava-se, eu vi isso muitas vezes, que havia poder destrutivo da Terra 47 vezes. E você pensava, mas se destruir uma, para que vai servir as outras 46, né? Parece tão inútil isso, mas tinha poder de fogo para tanto.
Ora, poderia ter havido a guerra, não houve. O Chico então diz, se não houver uma terceira guerra mundial em 50 anos, o mundo conhecerá uma época de prosperidade. Tem alguma coisa de milagroso nisso que ele está falando? Não tem nada de milagroso nisso, é consequência pura. Se não há uma guerra mundial, a humanidade se transformou em pessoas melhores, naturalmente progridem mais. Vão ter mais situações maravilhosas no seu processo de evolução. Olha um evento, até acho que eu já mencionei inclusive nessa casa. Uma mulher queria ter um filho, não podia ter filho. Ela não tinha útero. Aí os médicos pegaram o útero da mãe dela, puseram nela, ela concebeu, teve o filho, devolveram o útero para a mãe. Gente, isso é maravilhoso. Não é maravilhoso? Que coisa fantástica. Que uma coisa dessa, eu não consigo conceber isso. A gente consegue, com certeza, mas eu não tenho ideia como é que isso é possível. Eu não tenho ideia. Eu tenho visto, acompanhado aí os remédios para curar o câncer, cada vez mais eficientes, com menos consequências. Enfim, a humanidade está dando saltos na progressão e na evolução. Mas há um pequeno problema. Se o nosso mundo está avançando para a fase de regeneração, o que é necessário? Vocês todos conhecem o Evangelho e se lembrarão de uma passagem de Jesus que ele afirma que na passagem, a parábola é o seguinte: uma pessoa chega e fala para o seu patrão: olha, os nossos adversários semearam joio no meio do trigo. Como faremos? Vamos já cortar, vamos procurar o joio? E ele fala: não, você vai estragar o trigo se você fizer isso. Espere ambos crescerem. Aí nós ceifamos toda a plantação e separa-se o joio do trigo. Então hoje o nosso mundo está avançando para um estágio de regeneração, onde os mansos, e prestem atenção nesse detalhe, onde os mansos herdarão a terra, não os bons. Os bons irão para mundos mais evoluídos. Os maus sairão da terra, serão levados para mundos primitivos. Mas os mansos herdarão a terra. Então, portanto, começou a ceifa. O Covid é mais um modo de desencarne-se. Mais um. Ele não é uma praga, não é nada que deva nos assustar. É algo para nós nos preocuparmos, no sentido de que nós devemos tomar as cautelas necessárias, porque senão estaremos cometendo um suicídio indireto. Então, por isso, o uso da máscara, o uso do álcool, a vacina e tanto quanto as autoridades médicas nos recomendaram. É a nossa obrigação. Mas também é um alerta para nós, porque até agora nós estávamos completamente despreocupados das coisas, e o Covid nos traz um chamado. É como se ele falasse assim: olha, presta atenção como você precisa do seu irmão. Nós não podemos ir mais para as aglomerações. Eu não posso sair da minha casa sem máscara. A Jane chegou, eu não a abracei. Não abracei o Mateus, não abracei a Ana. Eu não abracei ninguém. E eu sinto uma falta fantástica de fazer isso. Mas até agora, com o Covid, eu nunca prestei atenção realmente, enquanto eu gosto de tocar as pessoas. Então, eu estou recebendo um alerta. Veja como as pessoas são importantes para você, mas como você tem que tomar cuidado para não feri-las. Por quê? Porque se nós não tomarmos cuidado,
nós vamos ferir as pessoas que nós mais amamos com as nossas atitudes irresponsáveis. Deus está nos dando mais um alerta. Nós não tivemos uma terceira guerra mundial, graças a Deus, mas estamos recebendo um alerta. E começou a gritar, porque tinha perdido o avião e não podia perder o avião, e ficou ali, naquele desespero. Passam alguns minutos, vem a notícia: o avião caiu, morreu todo mundo. Aí ele começa a gritar: eu perdi o avião, estou vivo, não vou morrer mais. E ela fica admirada, e ela conta: como não vou morrer mais? Morreu hoje, mas não vai morrer amanhã? Não vai morrer a semana que vem? Não vai morrer o mês que vem? Não vai morrer o ano que vem? Uma hora dessa vai morrer. Todos nós, uma hora dessa, nós vamos morrer. Por quê? Porque nós estamos aqui neste mundo apenas para provarmos que nós melhoramos ou para espiarmos os males que nós praticamos. O Kardec, com a sua argúcia, com a sua capacidade, com a sua criatividade, com a sua visão, ele divide o livro dos Espíritos em 4 livros. O primeiro livro, ele trata da criação. O segundo, do mundo dos espíritos, o mundo espiritual, que é aquele que é definitivo, né? Os espíritos nos dizem que esse mundo poderia nunca ter existido, respondem os espíritos. Não faria a menor diferença. Nós evoluiríamos da mesma maneira, talvez um pouco mais devagar, mas a evolução ocorreria. E o terceiro livro é o livro das leis morais. Livro fantástico. O quarto vai ser das penas e consolações. Mas esse terceiro livro, o livro das leis morais, ele traz 11 leis. E uma delas é a lei da destruição. Então ele fala assim, os espíritos perguntam sobre a destruição. E o Kardec pergunta, e os espíritos respondem: não existe destruição. Existe sim transformação. Então quando nós pensamos, morri, você morreu. O seu corpo foi tomado pela lei da transformação. Ele vai se desagregar e compor outros corpos. Mas você, enquanto espírito, vai para o seu mundo de origem, volta para casa. Você volta. Foi para casa. Você voltou porque encerrou o seu período de vida. Acabou a sua energia vital. Se você ficasse, seria pior. Então os espíritos, como você é uma boa pessoa, encurtam o seu tempo para evitar que você faça um mal maior. Enfim, os espíritos acham uma razão para o nosso desencarne. Só não devemos ir pelo suicídio, seja direto ou indireto, causa muitas dores. Mas então nós vemos que neste nosso percurso, estar encarnado e depois desencarnar é a regra, é a vida, é assim que é. E o nosso objetivo é o desencarne. Então, o que nós devemos trabalhar dentro das nossas mentes? Que nós podemos sim ser felizes. Não importa se tem Covid ou não tem Covid. Isso é apenas mais um detalhe da nossa existência na Terra. A humanidade está passando por uma prova. É uma prova de nível internacional. É uma prova para a humanidade. Que seja. Nós espíritas, como que nós vamos nos comportar? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Vamos nos comportar dentro das regras que os médicos estabeleceram? Perfeito. Mas o fulano contraiu o Covid e desencarnou. Não é? É assim mesmo. Era o seu momento. Eu vi por curiosidade, eu procurei razões de desencarne. No ano de 2019, morreram
119 mil pessoas. Não foi de Covid, foi de ataque fulminante do coração. No ano de 2020 eu não achei, gente, bem que eu procurei, mas eu queria ter uma ideia. Parece que não apareceu a estatística, todo mundo se concentrou no Covid, então eu não sei quantos, mas não importa, todos os anos morrem milhares de pessoas, todos os anos no mundo morrem muitos milhões de pessoas. Apenas voltaram para casa. Se nós aceitamos o princípio da justiça divina, nós vamos ser resignados e obedientes, que é o que está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo. Se eu sou uma pessoa resignada, significa que eu sou um sujeito frouxo? Não. Significa que eu tenho um coração brando e manso. Aceito aquilo que a vida me traz e que eu não posso mudar. E se eu sou obediente, porque o bom espírito, o bom cristão, ele é obediente e é resignado, ele sabe racionalmente que as regras sociais precisam ser cumpridas. Não é à toa que existem as leis. Ah, mas a lei é injusta. Vamos trabalhar para mudar a lei, mas nunca descumpri-la enquanto ela vige. Lembremos-nos de Jesus. Quando Jesus é questionado para quem se deve pagar o tributo, Jesus responde para nos ensinar para sempre o cumprimento da lei. Ele diz: de quem é a moeda, de quem é que está nessa cara de quem? E ele diz: de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cumprir a lei, cumprir a regulamentação faz parte da nossa provação de que nós melhoramos, de que nós nos transformamos em pessoas obedientes e resignadas, não revoltadas. Por quê? Porque se eu obedeço, porque eu entendo que eu devo cumprir a lei, eu sou resignado porque eu tenho um coração brando, que não quer carregar uma revolta e uma mágoa. Essa semana, não me lembro se foi sábado ou domingo, saiu uma matéria sobre os efeitos de um coração brando, da fé, da religiosidade, para a cura do corpo, só feito por médicos. Universidades do mundo inteiro pregando a necessidade da religiosidade para as curas serem efetivas. Uma das universidades, não sei se é a USP, não sei qual que é, ou se é a de Minas, ou dos Estados Unidos, eu não lembro qual, se vocês procurarem na internet vão encontrar, diz lá o seguinte, por exemplo: se você vai fazer uma cirurgia e está com raiva, provavelmente a anestesia fará menos efeito. E ele vai colocando os efeitos de cada um dos nossos sentimentos maus, a vingança, a falta do perdão, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Inclusive eles relacionam isso com certas doenças. Então, por isso, nós precisamos ser resignados. Por isso que Jesus nos ensina a sermos mansos. E sendo mansos, vamos compreendendo as pessoas que nos cercam e aceitando as pessoas como elas são, compreendendo que o nosso tempo passa muito rápido, muito rápido. Agora mesmo eu disse, 40 anos atrás eu vi isso. É mentira, é mais de 40, é pelo menos 44. Parece que foi ontem. 44 anos já se passaram desde a primeira vez que eu fui num centro espírita. Quanto tempo mais eu ainda estarei aqui encarnado? Segundo a minha mulher, só não desencarnei ainda porque eu não sou um homem de bem. Já passei por várias pneumonias, a gripe H1N1, câncer, etc. Acidentes, vários, 2 mortes, 2 quase mortes. Eu ainda estou encarnado. É porque eu sou homem de bem, né? Mas o fato é, uma hora dessa eu vou de qualquer jeito.
não sei para onde, mas eu estarei de volta. Então, por isso, a resignação, a obediência, a ternura, a compreensão dos erros alheios nos farão felizes. Até a Ana falou assim: nós estamos na semana do Dia das Mães, né, Ana? Querida Ana, né? Muito bem. Falei para ela, você pediu para eu falar da felicidade, não das mães, né? Mas eu vou agradá-la. Para encerrarmos aqui, eu quero que vocês lembrem comigo de uma mãe, mas uma mãe excepcional. Quero que vocês lembrem das suas mães, cada um de vocês. Tragam para vocês agora, imaginem vocês que a sua mãe está do seu lado, está encarnada ou desencarnada, não importa. Imagine ela do seu lado. A mulher que te permitiu viver. Quando você foi nascer, quando você foi concebido, começou um sofrimento para sua mãe. Mas a sua mãe amorosa e carinhosa sempre dirá: foi uma felicidade, porque ela, na sua resignação e na sua ternura, ela te aceitou. Um dia você transformou o corpo dessa mulher abençoada, e o corpo dela cresceu, inchou, ficou enorme. Aí ela passou por uma dor que é considerada uma das maiores dores do corpo humano. Foi o seu nascimento. Se não foi natural, foi uma cesariana que depois do parto ainda incomoda extraordinariamente e dói muito. E sua mãe dirá: foi uma felicidade. Portanto, meus irmãos, a felicidade é algo que nós trazemos dentro do nosso coração. Que Jesus nos abençoe. Bom, obrigada, Geraldo, pelo estudo, por acho que essa última reflexão que ele falou sobre as mães. A gente lembra da dor do parto, né? E depois a recompensa. Acho que não tem explicação melhor da felicidade. Então, que nós possamos sair daqui essa noite lembrando que aqui é passageiro e que nós devemos aproveitar. Muitas vezes, talvez a maioria de nós sabíamos que antes de vir para cá, o que nós iríamos passar. Como uma viagem, né? A gente sabe que tem o risco de furar o pneu, então a gente vai lá, olha se o step está lá, a gente olha o carro. Assim nós estamos nessa viagem, que nós possamos olhar as paisagens ao invés de olhar as dificuldades. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Geraldo. Muito obrigada, Gisele. Que Deus abençoe imensamente vocês. E nós vamos agradecendo, né? Agradecendo a presença de todos nessa casa, essa casa fraterna que nos abraça com tanto carinho e nos sustenta nas nossas dificuldades, colocando em nossos corações, em nossos sentimentos, que somos criaturas no caminho do aprendizado do amor. E quando aqui adentramos essa casa, na certeza de que somos amparados e somos tratados diante daquelas nossas necessidades do nosso corpo físico e da nossa alma. E nessa noite, Senhor Jesus, a nossa gratidão por esses momentos quando aqui recebemos o Seu Evangelho, ditado com tanta sabedoria e com tanto amor, e que possa essas mensagens que aqui recebemos
ficar impressas em nossa alma e que nós, com muita gratidão, possamos colocar em prática no exercício diário, de que assim cresceremos espiritualmente. A essa casa que recebe a todos de braços abertos por tantos e tantos anos, que educando a todas as almas, nos esclarecendo que somos nós os responsáveis pela nossa evolução. Que possamos levar para os nossos lares todas essas energias aqui recebidas através desses benfeitores amigos que são incansáveis no preparo dessa casa, para que quando aqui adentramos possamos receber sempre essas luzes benditas que nos abraçam e nos confortam. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa sempre conduzir os nossos passos e que possamos nós estarmos atentos para as nossas responsabilidades e deveres. Agradecemos de Senhor, agradecemos a Deus nosso Pai e com muita carinho que possamos dizer a nossa bênção ao nosso Paizinho querido e a nossa bênção, a nossa missão. Que Jesus os abençoe cada vez mais, porque somos nós, filhos dos vossos corações, necessitados desse abraço, desse conforto, para que possamos trilhar os nossos caminhos, sempre na certeza de que somos filhos dos vossos corações. Retornemos aos nossos lares com muita alegria e a gratidão a todos vocês que aqui estão, que possamos nos encontrar na próxima quarta-feira com essas mesmas alegrias que aqui hoje estamos recebendo. Que a paz de Jesus se faça sobre todos nós e que possamos construir uma paz para que o mundo seja melhor. Que assim seja.